Oi, Lucas. Oi, Lanice, boa tarde. Boa tarde. Ai, se a pessoa jogar hoje em qualquer site de busca, eu nunca tentei colocar no chat GPT também, dados da fulano de tal. Parece até tipo sanguíneo, como é que é isso? Olha, vai depender muito, se a gente falar de chat GPT ou qualquer outra ferramenta, do que ela foi treinada, né? Então, por isso que já vai um alerta para quem não está nos assistindo, né? Evite publicar dados pessoais sensíveis dentro de uma ferramenta de chat GPT, porque ela pode ser usada para ser treinada e depois uma pessoa que pesquisar alguma informação pode ter, então, a sua informação consultada, né, de outra Por que pessoa. a gente vai ter medo quando se fala sobre vazamento de dados? Por que a preocupação? Já que hoje é tão fácil alguém descobrir o nosso telefone, é tão simples para achar nosso endereço, enfim. Os dados pessoais sensíveis hoje, como você bem falou, eles estão expostos na internet muito por conta de empresas que muitas vezes sofreram algum ataque cibernético e esses dados foram compartilhados. Mas quando há uma correlação desse seu dado pessoal com alguma outra informação, por exemplo, um saldo de uma conta bancária sua, por exemplo, a história ou o cenário começa a ficar um pouco mais crítico, né? Até então, se eles descobrirem o teu CPF, por exemplo, que é algo fácil, digamos assim, de se constar, até aí ok, né? Mas quando você começa a ter informações, por exemplo, né? Estado de saúde. Estado de saúde, exames médicos, né? Que muitas vezes podem, né, denegrir a imagem de uma pessoa, né? Portadora, por exemplo, de um HIV. Imagina se essa informação ela sai à tona, né? Então, são vínculos de uma informação, de um dado pessoal sensível seu com outro que pode criar um cenário de risco para sua imagem, né? Porque, de qualquer maneira, existe sim enraizado um preconceito e aí a pessoa vai ter que administrar aquilo. E mesmo que não houvesse o preconceito, se é uma informação que ela gostaria de guardar só para ela, ela tem que ter o direito de Com não certeza. expor. Isso. E assim, né? Hoje, por mais que a gente sempre esteja compartilhando, né, informação e conhecimento com as empresas, com a sociedade, a gente vê que no Brasil ainda a gente tem um letramento digital de segurança ainda muito baixo comparado a outros países, né? Eu até sempre defendo que esse tema segurança da informação ele precisa estar desde o ensino básico, né? Porque hoje as crianças e adolescentes eles já nascem com a tecnologia, eles já têm o acesso facilitado. Então, eles precisam ser letrados digitalmente para isso, né? E cada vez mais esse cenário ele vai ficar mais complexo, tanto para nós que somos da área de tecnologia de informação e segurança, quanto para as empresas, quanto para a sociedade em geral, né? Então, hoje, por exemplo, né, o que custa mais hoje, né? Um crime no dia fisicamente ou um crime virtual? Você já Hoje, pensou um relatório de quando você está no divã, que você abre total o jogo para exatamente. psicóloga, para hipnoterapeuta, para sei lá o que, aquilo? Hoje os atacantes eles estão saindo do crime fisicamente para ir para o crime virtual, que é onde que, digamos assim, você tem um ganho financeiro muito maior, né? Vexatório muitas vezes, então a Exatamente, pessoa né? vai lá e começa. Então, quando você tem uma informação sensível de alguém, você pode até chantagear ela, né? Por exemplo, para obter algum ganho financeiro, que é o que os atacantes hoje fazem com as empresas, né? Quando obtêm um acesso a um sistema ou quando indisponibilizam algum serviço de uma empresa, né? Então, é um ganho hoje que tem. E assim, como nós estamos conectados à internet, a internet é uma bolha só, né? Como a gente se conecta aqui no Brasil, a gente se conecta com gente nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for. Então, todo cuidado é pouco, né? Neste momento. Como que eles fazem a gente mesmo abrir nossos dados, entregar um dossiê, sem perceber? Geralmente através do quê? De questionamentos, né? De perguntas, alguém entrando em contato com você, seja por WhatsApp ou por telefone, e ele já tem uma base de informação sua, então você gera confiança na pessoa, né? Então, pô, é uma pessoa que me conhece, então eu vou continuar respondendo ela, né? E é aí que Fala muitas meus últimos vezes. 3 números do Isso. CPF, assim por... Exato. Então, hoje o que está acontecendo, né? O crime mais comum hoje é o estelionato, né? Onde que o foco é atacar, por exemplo, pessoas entre 50 e 60 anos
que tem, por exemplo, um conhecimento talvez digital um pouco menor, e induzir ela, por exemplo, a fazer uma transferência bancária, a compartilhar algum dado sensível, né? Então, hoje no Brasil, todos os dias são registrados, né, inúmeros incidentes pelas instituições financeiras, inclusive, né? Tem muitas instituições financeiras que estão tendo que ressarcir os seus clientes por conta de não conscientizar ou por ter, muitas vezes, até um aplicativo que tem vulnerabilidades e não tem controles de segurança, né? Então, Mas o toda loja foco... hoje, Lucas, manda, desculpa interromper, Sim. o link para você fazer o pagamento pelo cartão, por exemplo, você coloca o código de segurança do teu cartão lá. Como saber se é cilada? Um dos primeiros pontos, assim, quando é um link, né? Obviamente que a gente tenta sempre confirmar, né? Tentando confirmar algumas informações nossas, né? Pedir algumas informações. Que nem esses dias eu recebi uma mensagem pedindo para confirmar alguns dados meus para um pré-cadastro em um sistema que realmente eu tenho vínculo, né? Mas eu fui até o final, assim, fazendo alguns questionamentos para ver se em algum momento a resposta seria algo contrário, né? Como não foi, tudo foi confirmado, beleza, era a pessoa mesmo que se dizia ser, eu acabei compartilhando. Mas o que a gente acaba não fazendo é isso, né? Questionar. A gente tem uma cultura muito imediatista, né? Tudo que é perguntado, tudo que é questionado, você acaba compartilhando, acaba clicando e assim por diante, né? Então, hoje, por exemplo, a clonagem de WhatsApp é algo muito comum, né? As pessoas se passando por filho, por neto, pedindo Pix, pedindo informações, né, para os parentes. Então, a gente tem que todo cuidado é pouco, né? E aí, assim, né? Como que a gente pode garantir alguns controles mínimos de segurança, né? Então, por exemplo, em dispositivos móveis, né? O principal ponto é a gente ter o celular sempre atualizado, né? Com o sistema operacional na última versão, ter um cofre de senha para não deixar essas senhas aí anotadas em qualquer lugar. Nos aplicativos que forem possível você cadastrar um segundo fator de autenticação além da senha, a gente recomenda que seja feito também. E aí sempre, né, aplicativos financeiros, por exemplo, evite fazer transferência de Pix conectado em redes Wi-Fi públicas, né? Então, por exemplo, shopping centers, aeroportos, restaurantes, né? Teve um caso, por exemplo, num grande aeroporto do Brasil, que um atacante que estava lá, né? Você imagina, né? Um grande aeroporto do Brasil, quantos milhões de pessoas que não passam lá todos os dias, né? E esse atacante ele acabou acessando informações financeiras de uma pessoa que estava conectada lá com o seu aplicativo e fazendo transações financeiras, trabalhando, por exemplo, né? Então, são algumas recomendações que a gente passa que muitas vezes parece ser tão simples, mas a gente acaba não percebendo, né? Fica todo mundo tão confuso. Até, por exemplo, quando pedem doação. Outro dia, o pessoal da ProRim ligando, né? Pedir, doação direto na fatura da Copel e tal. Uhum. E aí você não sabe mais se pode ajudar, se não pode ajudar, se... às vezes, na pressa, a pessoa responde porque vai entrar no carro, tem que dirigir, está no trânsito e não consegue dar atenção. Então, na dúvida, Evite, né? desliga. É igual, por exemplo, assim, o pagamento de Pix, por exemplo, por QR Code, né? Eu É vejo, perigoso? é muito perigoso porque assim, se você não confirmar os dados, você só lê o QR Code, coloca a sua senha e tá pago, né? E aí, como é que Nem reverte sabe isso? para onde foi. E às vezes você não sabe nem para onde for. Então, por exemplo, assim, hoje tem muitos links que eles são clonados e o cara vai lá e altera o QR Code e coloca o QR Code de uma conta dele, por exemplo. E a pessoa vai lá, lê aquele QR Code e acha que está pagando para uma instituição, por exemplo, e está pagando por um laranja, por exemplo, uma conta laranja que a gente chama. Então, muito cuidado com leituras de QR Code, código de barra. Confirma antes de colocar sua senha se realmente, né, os dados que estão lá são da conta que você deseja destinar o valor. Até Instagram, se você entrar no Instagram de um restaurante de algum outro lugar, vem outro Instagram, como se fosse do restaurante, ou se você pesquisou, que já te adiciona, ou quando você vai para um hotel, ou para... Isso está Nossa, acontecendo bastante também, né? Já que você falou dessa questão dos que é fake restaurantes. news total. Por exemplo, né? Eles clonam na Instagram, mas sempre você vai perceber que em alguma letra tem a mais no nome, né? Só que as pessoas não percebem, porque é tão igual, né? E aí eles mandam mensagem, por exemplo, para a pessoa dizendo assim, ó, você foi sorteado com Isso, um pacote no resort ou até mesmo um almoço aí no onde você restaurante. está, pode voltar com sua Isso. Eu família. preciso só que você confirme o seu número do celular e o seu nome completo, nós vamos enviar um link. Quando ele envia esse link, você clica lá e confirma um código que ele vai te passar,
automaticamente aí ele tem acesso ao seu Instagram, daí já cai a rede e eles estão dentro da sua rede social, né? Então é o que E para mais recuperar acontece. isso, recuperar dinheiro, recuperar a rede social, A em rede que social. patamar É. estamos? Assim, recuperação financeira é um pouco complicado, porque, né? Tudo passa, obviamente, lá pelo Banco Central, né? Então você vai ter que passar por uma série de etapas para você conseguir confirmar que aquela pessoa que você queria destinar o dinheiro não era aquela que o valor foi. Só que é muito difícil. Como que você vai comprovar que não era para aquela conta? Você colocou tua senha, você colocou os seus dados, né? Então, assim, é quase causa perdida, tá? Já oriento. Por isso que o teu trabalho, a tua missão maior é prevenção, É, não deixar prevenção. acontecer. Por isso que a gente faz assim muitos trabalhos de conscientização, né, falando em palestras, vindo aqui, falando na TV também, para que cada vez mais as pessoas lembrem-se desses pontos, né? Quando for fazer alguma operação, quando for compartilhar algum dado, a gente lembre-se dessas melhores práticas para a gente tentar evitar o máximo possível e depois a gente não ter aí um dano reputacional ou financeiro muito grave para a gente, né? Beleza. Muito, muito obrigada. Obrigado a você. Tá?